Imagine sustentar um filho por mais de uma década. Cuidar, pagar escola, saúde, alimentação, cada centavo fruto do seu esforço. E agora imagine descobrir que aquele filho nunca foi seu. Pior, você não era o único. Mas 7 homens estavam na mesma armadilha. Essa não é uma história fictícia, é real. Aconteceu na África do Sul, mas poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo. Poderia ter sido com você. Nancy Mudal, 35 anos, uma mulher comum à primeira vista, mas por trás de uma imagem discreta, ela arquitetou um golpe que desafiou a lógica, a justiça e a confiança masculina em níveis profundos. Por 12 anos, ela recebeu pensões alimentícias de 8 homens diferentes, todos acreditando serem os pais do mesmo filho. Sim, você ouviu certo. 8. Um time inteiro de homens sustentando uma mentira meticulosamente construída. E cada um deles em silêncio, orgulhoso de cumprir o seu papel de pai. Sem saber que era apenas mais uma peça em um jogo frio, onde afeto, honra e masculinidade foram usados como moeda de troca. Essa história não é apenas sobre um crime, é sobre a vulnerabilidade. Sobre o que acontece quando você deixa de enxergar os sinais. É sobre como o ego masculino, quando ferido ou iludido, se torna a porta de entrada para manipulações que destroem a vida inteira. Neste vídeo vamos expor os bastidores deste caso bizarro. Mas, mais que isso, vamos usar essa história para revelar o que muitos homens se recusam a enxergar. E por isso mesmo se tornam alvos perfeitos. Vamos falar de identidade, de instinto, de ilusão e de como a masculinidade moderna precisa ser urgentemente resgatada da ingenuidade emocional. E o mais chocante, Nancy não usou esse dinheiro para o filho. Usou para construir uma mansão, um mini restaurante e bar, tudo financiado com o dinheiro de 8 homens emocionalmente aprisionados numa mentira que vestia o disfarce da paternidade. Mas como ela conseguiu sustentar essa mentira por tanto tempo? Porque nenhum deles desconfiou. E o que isso diz sobre a forma como os homens estão sendo educados a confiar, ou melhor, a não se proteger? A investigação ainda está em andamento, mas segundo algumas informações divulgadas na mídia, os testes de DNA revelaram que não há vínculo biológico entre o possível filho e os 8 homens que pagaram 12 anos de pensão. Os 8 homens serão ouvidos e o mundo assiste pasmo. Um enredo que parece ter saído de um filme, mas que aconteceu na vida real. Aqui você vai entender como Nancy manipulou todos por tanto tempo. Porque este tipo de golpe funciona e pode se repetir. E o mais importante, como se blindar emocional e estrategicamente para nunca cair em uma armadilha. Essa não é uma lição sobre mulheres, é uma lição sobre homens que esqueceram de se proteger, sobre confiança cega, sobre a falta de estrutura emocional e racional na hora de lidar com temas como paternidade, amor e dever. E no fundo, esse vídeo não é sobre Nancy, é sobre você e sobre o que pode acontecer quando você confunde lealdade com submissão. Quando você acredita que ser homem de verdade é bancar tudo sem questionar nada. Mas vamos dissecar o golpe, o perfil do manipulador e principalmente o perfil do homem manipulável. Porque uma coisa é cair no golpe, outra é aprender com ele. Se você é homem, pai ou pretende ser, isso aqui vai mexer com você. Vai tirar você da zona de conforto e pode, com sorte, evitar que você vire o próximo nome da lista. Porque no fim das contas, a prisão não é a dessa mulher. É a dos homens que vivem presos numa mentira sem nem saber. Nancy Mudal nasceu e cresceu na província de Limpopo, no norte da África do Sul. Uma região marcada por fortes tradições familiares, mas também por dificuldades econômicas e desigualdades sociais. Aos 23 anos, ela engravidou. E foi nesse momento que algo começou a se desenhar. Longe dos olhos do mundo. Um plano lento, silencioso, meticuloso e que só foi descoberto 12 anos depois. Diferente do que se espera de um golpe comum, Nancy não correu, não forçou, ela esperou.
E em cada etapa da vida do suposto filho, ela cultivou versões diferentes da mesma história para homens diferentes. Ela conheceu os 8 homens em contextos variados. Alguns ex-namorados, outros relações breves. 2 deles nunca tiveram sequer convívio direto com a criança. A chave do golpe estava em um ponto simples. Nenhum deles exigiu ou solicitou um teste de DNA. E nos documentos cuidadosamente montados, com exames médicos forjados ou editados, fotos manipuladas e até trocas frequentes de nomes em registros escolares, cada homem tinha sua própria narrativa de paternidade. Um acreditava ser pai após um breve reencontro, outro após um relacionamento antigo que ela relembrou anos depois com uma foto da criança, porque Nancy era metódica. Ela criava conexões emocionais, apresentava sinais sutis de maternidade responsável, como boletos escolares, receitas médicas e até mensagens emocionadas pedindo ajuda para o futuro do filho. Mas por trás da aparência de uma mãe lutadora estava uma estrategista fria e que anotava tudo, controlava o que dizia a cada homem e principalmente mantinha todos isolados entre si, um dos maiores pilares do golpe. Nenhum dos pais sabia da existência dos outros. Em termos práticos, ela criou 8 versões da mesma história. 8 homens acreditando que estavam fazendo certo, que estavam sendo pais e que estavam ajudando alguém que precisava. O valor total não se sabe ao certo. Estima-se que Nancy recebia o equivalente a cerca de 2.000 a 3.000 rand de cada um por mês, o que ao longo dos anos pode ter rendido cerca de 2,5 milhões e 3 milhões, considerando que o valor foi constante durante os 12 anos e as variações das taxas de câmbio ao longo do tempo na moeda local sul-africana, o ZAR. Com esse dinheiro, ela construiu residência moderna em Nisalele Biaba, um bairro pequeno, mas o bastante para causar espanto em quem conhecia sua origem modesta. Além disso, começou a erguer um mini restaurante e bar, um tipo de taverna. Estruturas visíveis com placa e tudo, que chamou muito a atenção da comunidade. E esse foi um dos detalhes que colocou tudo a perder. Um dos homens que havia perdido o emprego e questionou por que ainda precisava pagar valores tão altos, decidiu investigar. Procurou o colégio onde o filho supostamente estudava e descobriu que a matrícula estava em nome de outro responsável. Ao conversar com outros membros da comunidade, o choque. Descobriu que havia outros homens pagando pensão para a mesma criança. Esse foi o primeiro a romper o silêncio. Foi à delegacia, levou provas e deu início a um inquérito que logo encontrou irregularidades em documentos médicos, recibos falsificados e até assinaturas falsificadas de juízes em ordem de pensão. A polícia agiu rápido. Nancy foi presa em casa, em meio às obras de finalização do bar. Não resistiu, não confessou de imediato, mas pressionada pelos primeiros laudos e por inconsistências nos depoimentos, acabou admitindo parcialmente o esquema. Os testes de DNA foram ordenados imediatamente e até o momento da última atualização, nenhum dos 8 foi confirmado como pai biológico da criança, o que torna tudo ainda mais complexo. Nancy pode ter agido sozinha ou talvez com apoio, mas o mais grave não é isso. É o retrato cruel do quanto a negligência, o excesso de confiança e a ausência de mecanismos sérios de verificação abriram espaço para um golpe que não deveria ser possível em pleno século XXI. E aqui entra a parte mais desconfortável. Esse caso não é um caso tão isolado assim. Casos de paternidade presumida, pensões impostas sem exame genético e falhas judiciais similares se acumulam em muitos países, inclusive no Brasil. A diferença é que poucos chegam à imprensa, poucos têm esse nível de escândalo, mas as vidas destruídas estão lá, nos bastidores, sem holofotes. Nancy usou o que muitos ignoram: a tendência do homem de carregar a culpa sozinho, de pagar sem perguntar, de tentar fazer o certo
mesmo sem certeza, de se calar por vergonha, e assim, por mais de uma década, ela manteve controle absoluto da situação, com inteligência emocional e manipulação sutil. Ela não enganou apenas os homens, enganou o sistema, enganou a sociedade e mostrou como, quando um homem perde o senso crítico, até a paternidade pode virar uma armadilha. Mas agora chegou a hora de irmos além da curiosidade, de transformar esse caso absurdo em um aprendizado real. Porque o verdadeiro valor dessa história não está no escândalo, mas na lição silenciosa que ela grita para quem souber escutar. Como é possível que 8 homens tenham sustentado uma mentira durante 12 anos sem questionar? A resposta é dolorosa, mas libertadora, porque eles queriam acreditar. Cada um desses homens precisava emocionalmente se agarrar a uma ideia de propósito. A sensação de ser pai, de ser responsável, de fazer a coisa certa, mesmo que no fundo houvesse sinais de que algo não batia. Eles foram enganados, claro, mas em parte também se enganaram. E é aí que mora o perigo, porque essa vulnerabilidade, ela não é rara. É comum. Homens cresceram ouvindo que devem ser provedores, protetores, estáveis, mas quase ninguém os ensina a serem cautelosos emocionalmente. Ninguém fala de defesa emocional, de autoconfirmação sem culpa, de dizer não sem medo de parecer insensível. Esse caso é o reflexo disso. Homens ensinados a agir por dever, sem questionar o que estão sustentando. Homens que aceitam responsabilidades antes de exigirem provas, que bancam tudo com honra, mas que muitas vezes são alvos fáceis para quem enxerga essa nobreza como fraqueza. E é por isso que as lições do Anti-Kenga estão cada vez mais difundidas no meio masculino, para que tentativas de golpes como estes aplicadas em homens bons sejam identificadas antes mesmo de começarem, se você entender os sinais negativos da mente feminina. O link está na descrição do vídeo. E foi com isso que Nancy jogou e transformou esses valores que deveriam ser virtudes em armadilhas. Isso acontece todos os dias, de formas menores nas relações modernas, em promessas emocionais, em chantagens sutis, em exigências travestidas de comprometimento. A diferença é que neste caso o escândalo estourou. Mas quantos vivem versões menores dessa história em silêncio? É preciso fazer uma distinção clara. Ser responsável não significa ser burro. Ser generoso não é ser manipulável. Homens precisam entender que confiança não é um ato automático, é um processo, um direito que se conquista, não uma dívida que você precisa pagar por ser homem. A maioria dos erros fatais nas relações humanas não começa com ódio, começa com excesso de confiança, com o medo de parecer rude, com a covardia de não exigir clareza, com o receio de levantar dúvidas legítimas para não ser acusado de desconfiado demais. Mas aqui está a verdade crua. Quem teme a verdade alimenta a mentira. Essa mulher não foi uma vilã de novela. Ela foi inteligente, organizada, discreta. E é exatamente por isso que ela conseguiu o que conseguiu. Porque os homens que ela enganou não esperavam, não imaginavam, não estavam preparados para duvidar e se proteger. Essa é a ferida que precisa ser tocada. Porque preferem sustentar uma mentira confortável do que assumir uma verdade desconfortável. A resposta não está nas mulheres, está nos homens. Está na urgência de uma nova masculinidade. Uma que una força emocional com clareza racional. Que proteja sim, mas sem se entregar de olhos fechados. Este aqui é um espelho para os homens, para todos que já sentiram que algo estava errado, mas seguiram pagando, sustentando, acreditando por medo de parecerem fracos. E eu digo agora, a verdadeira fraqueza é continuar quando você sabe que está sendo enganado. A verdadeira força é parar, perguntar, exigir, confirmar. Se aqueles 8 homens tivessem pedido um simples teste de DNA, toda essa história teria durado dias, não anos. Mas ninguém pediu, e isso custou 12 anos de vida, de dinheiro, de orgulho. E sabe o que mais me impressiona? Nenhum deles era idiota. Eram homens trabalhadores, presentes, cuidadosos, mas que carregavam uma falha comum. Não foram ensinados a se proteger emocionalmente.
mente. O que eu quero trazer para vocês é sobre isso, sobre parar de romantizar a ideia de que ser homem é aguentar tudo calado, sobre sair do papel de provedor passivo e assumir o papel de líder consciente, sobre aprender a dizer: mostre-me as provas, antes de dizer: pode deixar comigo. Essa mulher foi presa, mas quantas Nancy's ainda estão por aí, escondidas sob outras formas? E quantos homens seguem vivendo como presas voluntárias, fingindo que não percebem os sinais? Essa é a hora de abrir os olhos, e se você clicar no link que deixei disponível na descrição, esse será o seu primeiro passo. Neste caso de fraude, Nancy Mudal é só o nome da ponta do iceberg. O que esse caso revela, na verdade, é uma verdade inquietante sobre a vulnerabilidade masculina, sobre como o orgulho, a confiança cega e a ausência de proteção emocional podem se transformar em armadilhas fatais. Porque a vida não é um roteiro de filme onde tudo começa e termina bem. A vida é feita de decisões difíceis, meus caros, de confrontos com a realidade e principalmente de coragem para olhar para dentro e questionar o que a gente acredita. Homem que é homem não é aquele que aceita tudo sem perguntar. Não é aquele que segue pagando contas, carregando culpas e silenciando dúvidas. Homem de verdade sabe que a responsabilidade vem pela clareza, pela verdade, pela coragem de dizer: eu quero saber, eu preciso ver. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e compartilhe para que mais homens acordem para essa realidade.